Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero avaliar pontos positivos e negativos do empate do Grêmio contra o Corinthians ontem em São Paulo. Sim, tem ponto positivo aí, mas claro que a gente vai falar dos negativos, afinal de contas, quando a gente para pensar, peraí, o Grêmio empatou com o Corinthians. Antes do jogo poderia ser bom resultado, mas a partir do momento em que o Corinthians teve, pelo menos durante meia hora do segundo tempo, 2 jogadores a menos, a gente começa a enxergar só ponto negativo. Mas tem positivo aí, é sobre isso que eu quero ir para a resenha com vocês e saber se vocês concordam ou não. Dá o like no vídeo, dá o joinha para a gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações sempre que tem material novo aqui no vídeo, aqui no canal, vídeo novo aqui no canal. E também quando eu abro live você vai receber a notificação, aperta no sininho aí. Galera, esse negócio é o seguinte, vamos começar pelos negativos, né? Porque ontem, depois do jogo eu fiz uma live aqui, fiquei trocando ideia com alguns amigos aí pelas redes sociais e muita gente começou a apontar vários e vários pontos negativos desse empate com o Corinthians. Pô, o Renato tinha que ter tirado o Cortez, ou nem começado com o Cortez, ter começado com o Diogo Barbosa. O Renato tinha que em determinado momento ter sacado o Luiz Fernando, porque o Luiz Fernando não estava fazendo um bom jogo. O Renato não poderia ter recuado o Jean-Pierre, porque quando recua o Jean-Pierre, de certa forma, o Grêmio abre mão da criatividade. Vamos pegar esses pontos aí, vamos começar a falar pelos negativos. Depois eu quero falar de um positivo que para mim é o principal e ele me dá de novo uma esperança de que o Grêmio vai lutar lá em cima na disputa do Campeonato Brasileiro. Não só de vaga da Libertadores, eu estou falando de disputa de título. Por quê? Porque a sequência do Grêmio é muito boa daqui para frente, mas vamos começar pelos negativos. Eu concordo que o Bruno Cortez não pode jogar. Com todo respeito ao Bruno Cortez, tem gente que fala assim, mas o Cortez em 2017, senhores, só um pouquinho. Nós estamos em 2020, não me interessa mais o que aconteceu em 2017. Entendeu? 2017 ele foi titular, merecidamente ninguém contestou, porque era 2017. 2019 do Grêmio é totalmente diferente, já no ano passado, não estou falando aqui desse ano, 2019 já era diferente com relação ao Bruno Cortez, quando o Grêmio começa a projetar a contratação de um lateral esquerdo. E é tão verdade isso que eu estou dizendo, que vocês vão lembrar, em 2020 o Grêmio foi atrás do Caio Henrique. Quando o Caio Henrique saiu, o Grêmio continuou atrás de outro lateral, e aí veio o Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa ele não é fenomenal, mas vamos na questão bem prática. O Diogo Barbosa é melhor lateral do que o Bruno Cortez, então ele precisa jogar. Então só por isso. O melhor é o Diogo Barbosa, põe o Diogo Barbosa para jogar. Bom, vamos falar do Luiz Fernando. O Luiz Fernando foi uma alternativa do Renato, foi uma indicação que o Renato fez quando ele ainda estava no Botafogo. Eu confesso para vocês que as 3 primeiras partidas do Luiz Fernando com a camisa do Grêmio eu fui muito crítico. Poxa, o cara não resolve o problema do Botafogo, vai resolver o problema do Grêmio. Mas depois ele me mostrou que ele pode ser um jogador útil, que ele pode ser o cara do drible, ele é o cara da extremidade, seja pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, e é nisso que o Renato apostou. O Renato aposta ontem no jogo em começar espetando o PP e o Ferreira, desculpa, eu estava com o Ferreira na cabeça porque eu queria começar esse Ferreira, mas espetando o PP por um lado e pelo outro lado o Luiz Fernando às costas das laterais do Corinthians. Foi uma aposta do Renato. Se a gente pegar do meio para frente do jogo, até lá no final, tá? Quando o Renato ele acaba tirando os meio-campistas, ou pelo menos o poder dos meio-campistas e colocando mais atacante, porque o Pinares que entrou é um meio atacante, já tinha o Diego Souza, já tinha o PP e ainda entrou o Thurim. Nós ficamos com 4 atacantes, mas nós não tínhamos a jogada da transição. Eu falei para vocês várias vezes que eu me acostumei a ver na categoria de base o Jean-Pierre como um segundo volante. Só que isso passou e hoje o Jean-Pierre nos mostrou que ele é o meio armador ideal para o Grêmio. Ele é o camisa 10 centralizado, o cara que vai pifar, o quarterback, aquele do futebol americano, é o cara que tem o passe quebrador de linhas. Então se ele começa a render ali, e esse time do Grêmio começou a render a partir dessa união do Darlan com o Matheus Henrique com o Jean-Pierre, não vamos mexer no Jean-Pierre. O Darlan ontem quando saiu, eu até entendo a saída dele, porque e até eu coloquei lá no meu Twitter dizendo o seguinte, logo que o Renato mudou. O Renato acertou na mosca, no alvo, as mudanças. Por quê? Porque o Renato tirou o Bruno Cortez e porque o Renato tirou o Darlan, que seguramente ia tomar um outro cartão amarelo e ia acabar expulso. Então foi essa preocupação que o Renato teve, de daqui a pouco o árbitro, condicionado por alguma coisa, e pressionado que ele estava dentro de campo, acabar compensando e expulsar um jogador do Grêmio para igualar as coisas com o Corinthians. Isso é natural de se pensar. Mas a partir do momento que você tira o Darlan e você reposiciona o time, botando o Pinares mais à frente e trazendo o Jean-Pierre para essa segunda função, você mexe em 2 das 3 funções que vinham dando certo no Grêmio. Você tinha lá o Matheus Henrique, você tinha o Jean-Pierre e você tinha o Darlan. Você tira o Darlan do jogo, põe o Jean-Pierre na do Darlan, então perdeu o Darlan e perdeu o Jean-Pierre na melhor condição dele. Então, para mim, esses são os pontos negativos. Acho que o Renato, de certa forma, não deva mexer
no Jean-Pierre quando as coisas estão andando pelos pés do Jean-Pierre. O melhor Grêmio foi esse Grêmio que teve a recuperação principalmente do Jean-Pierre. Mas era aí, eu falei para vocês que tinha um ponto positivo, tem um que é fundamental. O Grêmio voltou a olhar o Campeonato Brasileiro com time titular. E isso é muito mais importante do que possa parecer tão simplesmente eu falando assim. O Grêmio voltou a encarar o Campeonato Brasileiro, mesmo o Grêmio tendo vindo de uma sequência de repetição de time, mesmo o Renato já projetando o jogo da quinta-feira pela Libertadores da América. Então o empate não é de todo ruim com o Corinthians. É que, e mais, antes do jogo, se nós disséssemos assim, ó, vocês fecham, assinam aí o acordo para ter um empate com o Corinthians, antes do jogo todo mundo assinava, porque o empate fora de casa tá tudo certo. O grande problema é a maneira que o jogo se apresentou. E a partir do momento em que o Grêmio teve 2 jogadores a mais, e a partir do momento em que o goleiro do Grêmio faz uma das maiores defesas do Campeonato Brasileiro, e é um dos principais jogadores do Grêmio, isso acabou nos preocupando. Será que também, junto ao ponto negativo, tem de novo a questão do preparo físico? O Grêmio sentiu em determinado momento, porque 2 jogadores a mais num futebol de alto rendimento é muita coisa, ainda mais com a qualidade do time do Grêmio. Mas eu quero me apegar a esse ponto positivo e quero saber se vocês concordam. O Grêmio voltou a olhar o Campeonato Brasileiro como o Campeonato Brasileiro merece. E mais, se o Grêmio olhar o Campeonato Brasileiro, se o Grêmio se dedicar no Campeonato Brasileiro, nós temos muitas chances de, ao final da temporada, lá no dia 24 de fevereiro, poder gritar é campeão de um campeonato que a gente ainda não ganhou, que é o Campeonato Brasileiro dos Pontos Corridos. Eu quero me apegar a esse ponto positivo. Para mim, a melhor notícia do domingo foi o Renato colocando os titulares que ele tinha à disposição e olhando de novo o Campeonato Brasileiro da maneira que o torcedor do Grêmio merece ser olhado. Entrar para tentar ganhar. Tem muitos pontos negativos, a maioria de pontos negativos, mas esse ponto é positivo. O Grêmio olhando de novo o Campeonato Brasileiro da maneira que a gente cobrava do Renato. Dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Abraço todo mundo aí. Até daqui a pouco. Tem que encarar o brasileiro igual o Mike Tyson, indo pra cima. Abraço todo mundo.